Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo essa aula de noite. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Hoje, então, o assunto da nossa aula é o gênero do discurso, notícia de jornal. A gente vai entender um pouco a função deste texto, a estrutura, quais são as principais características e também fazer uma atividade sobre ele depois. Eu vou só aumentar minha apresentação. Pronto. Então, eu preparei também a apresentação no formato de jornal. E além de falar sobre este gênero do discurso, a forma desse texto, eu também vou falar um pouquinho da história dele. Então, o primeiro jornal que a gente tem conhecimento, que a gente tem evidência, surgiu em Roma em 59 a.C. e se chamava Acta Diurna. Ele surge do desejo do imperador Júlio César de informar o público sobre o que estava acontecendo. Então, a ideia que estava acontecendo. A ideia original foi colocar grandes placas brancas em alguns pontos das cidades para que as pessoas lessem naquelas placas quais eram os principais acontecimentos, os principais eventos, as campanhas militares, porque havia muito conflito na região, os julgamentos, que eram um costume também das pessoas assistirem, e execuções. Em 1447, surgiu um outro um evento que é muito importante para a evolução da história do jornal, que a gente já estudou, que é a prensa inventada por Gutenberg. A gente estudou já esse invento na literatura, e essa facilitação de impressão, embora de forma muito rústica ainda, possibilita que se troque, então, mais ideias, mais conhecimento e, consequentemente, também os acontecimentos. Então, passou-se a ter a impressão, estou bem usando entre aspas, com panfletos dos acontecimentos do momento. Mas só no século XVII que se começa a fazer essa impressão desses acontecimentos de forma periódica, como a gente conhece hoje, que muitos jornais são diários, às vezes semanais e tal. Nos anos 20, a gente tem a invenção do rádio, que vai trazer uma nova forma de noticiar os acontecimentos, porque a linguagem principal passa a ser aquela oralizada e não mais escrita, o que muda um pouquinho a abordagem, mas a essência do texto jornalístico ainda continua. Depois a gente tem o advento da televisão, que vai enriquecer essas notícias que são produzidas de forma oral, mas daí agora com as imagens, com vídeos ou até mesmo imagens estáticas. Potencializando ainda mais esse acesso à informação e aos acontecimentos, a gente tem a internet depois, onde a gente consegue saber dos acontecimentos quase que em tempo real, praticamente acontece, a notícia já está viajando o mundo inteiro. E hoje, embora tenham perdido espaço, os jornais impressos ainda circulam, mas as principais notícias que a gente acaba acompanhando são pela TV, pelo rádio e principalmente pela internet. A estrutura da notícia de jornal, desde conforme foi se consolidando como um gênero do discurso, ela vem também tendo uma estrutura preservada, porque é um texto informativo, ele vai passar uma informação. Então, ele segue algumas linhas de raciocínio. A gente tem no público do jornal também, das notícias, um público muito variado. Então, eu preciso de uma linguagem mais objetiva, mais abrangente possível, sem muitas expressões próprias de alguns núcleos, por exemplo, que torna a leitura mais acessível para todos os tipos de público. Além disso, com a internet, a gente pode linkar notícias relacionadas umas nas outras, o que permite com que a gente faça notícias menores, mais objetivas, e se a pessoa quiser saber mais sobre aquele assunto, ela clica no link e segue para a próxima notícia. A estrutura do texto de jornal ela é bastante característica. Ela tem um título, que a gente costuma chamar também de manchete, que a intenção desse título é chamar a atenção do leitor para aquela notícia e também falar de forma bem breve o que aconteceu.
Depois pode aparecer um subtítulo onde vai falar, resumir de forma rápida no que aconteceu, como, quando, né, daquela notícia. E o texto em si, né, o corpo do texto, que deve reunir algumas informações básicas, né? O que aconteceu, com quem que aconteceu, quando que aconteceu, como que aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu e o porquê daquilo ter acontecido. Então, a notícia de jornal, ela vai informar esse fato, informar esse acontecimento, e ela tem que responder para isso, então, essas seis perguntas. O que, quem, quando, como, onde e porquê. A linguagem a gente já falou, né, de forma rápida dela, então é uma linguagem que ela tem que ser objetiva, que ela tem que pensar que ela vai para um público muito variado, então que atinja a maior parte do público, né, possível, mas ela deve seguir a norma culta, né, ela deve seguir a norma padrão da língua portuguesa, então não é porque é um texto curto, objetivo, claro, simples, que ele vai, né, se desviar da norma da língua. Ele tem que ter uma estrutura que a gente chama sintática, né, mais básica, mais direta, né? Sujeito, predicado e complemento, por exemplo. Deixa eu pensar numa notícia. Deixa eu pensar bem. Ontem o IFP realizou um concurso para contratar 50 professores. Então, é uma informação clara, né? Quando que foi ontem, quem que realizou o IFP, o que ele fez, né? Uma estrutura direta que a gente chama, e daí depois, ao longo da notícia, eu vou dando mais, né, informações. A gente não consegue mais falar de notícia de jornal na atualidade sem falar de fake news, né? Com o advento, com a popularização da internet, os estudiosos da comunicação acharam que, né, essa rapidez da informação, essa rapidez da notícia traria muitas coisas boas, e realmente trouxe. Mas eu não lembro de nenhum que previu essa enxurrada de fake news que a gente tem hoje. Tá? Não lembro assim, dos estudos que eu fiz na área da comunicação, meu mestrado é um pouco nessa área, mas eu não lembro de nenhum que tenha previsto que essa disseminação do conhecimento, que essa disseminação da informação seria usada de forma, que a gente pode dizer, para o mal mesmo, com as fake news, né? Seja, por exemplo, agora na época da pandemia, a gente teve muita fake news, eleições é outro momento que a gente tem bastante fake news. Então, sempre quando tem acontecimentos que são importantes, a gente tem uma enxurrada de notícias falsas. E é bom, né, ficar atento para algumas pistas que a gente pode ter quando a gente recebe uma notícia falsa, né, que é, por exemplo, uma notícia que é boa demais para ser verdade, por exemplo, na pandemia a gente teve bastante curas milagrosas para o coronavírus, né, que não funcionam. A fonte e a data das notícias é outra coisa que é bem importante checar, né, porque às vezes você está recebendo uma notícia velha, como se fosse de uma nova. Ler toda a notícia, porque às vezes colocam um título muito chamativo, que dá a impressão de outra coisa, não é. Pesquisar na internet se tem mais informações sobre aquela notícia, porque é só um site falando daquilo, um site meio estranho, então tem que tomar cuidado. E só compartilhar a notícia depois de ter certeza que ela é verdadeira, tá? Não sair compartilhando, recebeu, já compartilhou. Tem que tomar cuidado para a gente também não ser um disseminador de fake news. Eu trouxe agora, né, vocês vão ter esses links dessas reportagens lá na postagem da atividade, 2 casos de notícia que é depois para ser trabalhado nos exercícios. São 2 casos que me chamam bastante atenção, embora eles não sejam, né, recentes, mas ao mesmo tempo eles ainda têm persistido. O primeiro caso é o caso, né, da menina Agatha Félix, que foi uma garota que foi, né, morta, foi baleada com um tiro que hoje já se comprovou que saiu da arma da polícia, né, durante uma suposta, né, operação, né, uma suposta troca de tiros entre policiais e criminosos. E o outro caso também, que é para, né, trabalhar, fazer atividade sobre ele depois, é o caso do menino João Pedro, que é aparecido,
mas mais recente, porque quando ele acontece a gente já está no período da pandemia, e ele foi morto dentro de casa. Né? Ele foi morto também, de acordo com a polícia, durante uma troca de tiros. Já se sabe, né, que a bala que o matou saiu também da arma de um policial. Os dois casos são no Rio de Janeiro, tá? E ele estava fazendo, né, justamente o que se pedia para fazer naquela época: fique em casa, né, não saia de casa. Então, muitas vezes também para mostrar que as pessoas tendem a falar: se não estivesse na rua, isso não tinha acontecido. Não, o João Pedro estava em casa. Então, é um caso também muito triste e que, né, não bastando toda essa situação, depois acabaram, né, levando o corpo dele para um Instituto do Médico Legal, ficou difícil de localizar, foram horas até a família localizar. Então, um jovem de 14 anos e a Agatha, se eu não me engano, ela tinha 8, que acabaram perdendo a vida, né, de maneira tão, não tenho palavras, estúpida, covarde, e com tantas perguntas ainda para serem respondidas, né, sobre a atuação dos policiais nesses dois casos. Então, a atividade é sobre essas duas notícias, o link vai estar lá na postagem. Vocês devem responder as perguntas sobre elas e também sobre a estrutura, né, do gênero do discurso notícia de jornal. E é isso. Obrigada e até mais.